O mercado dos eventos esportivos foi com certeza um dos mais duramente afetados por todas as restrições impostas pelo coronavírus. Mas o interessante é notar como que cada modalidade foi encontrando as suas saídas para poder voltar e como algumas se saíram bastante bem e outras nem tanto. Dentro dessas diferenças, nós encontramos uma série de lições muito importantes para os nossos negócios. Bom, você lembra como foi? Meados de março, a gente começou a descobrir que a coisa era muito mais grave do que parecia, que nós íamos ter que encarar a pandemia também no Brasil e no mundo todo. E aí as competições começaram a ser canceladas, uma depois da outra. Rapidamente, não tinha mais campeonato nenhum acontecendo. Isso gerou uma série de problemas para os sites de aposta, para os canais de TV e principalmente para aqueles canais que ficam o dia inteiro debatendo os jogos da rodada. Então a solução foi apelar para outro tipo de sentimento, como a nostalgia, como a lembrança. Então nós tivemos transmissões, no caso do futebol, de campeonatos que aconteceram décadas atrás, uma inundação de jogos da seleção e até algumas alternativas interessantes, como a narração e os comentários acontecer em tempo real, até para trazer um certo frescor. Nesse período, as modalidades estavam se preparando, tentando entender melhor como continuar, como prosseguir. E aí as diferenças foram enormes. E agora eu vou começar um certo ranking do pior para o melhor do que eu vi no mundo dos esportes. E eu começo essa parte muito triste em citar o esporte que é meu esporte preferido, o esporte que eu pratiquei minha vida toda, que é o tênis. O tênis, ao meu ver, é de longe a modalidade que mais se atrapalhou nesse período todo. Bom, de largada, a premissa que eles tiveram foi o seguinte: como nós temos jogadores que são de diferentes países, nós vamos ter que esperar vacina, não tem como fazer prática esportiva, porque os campeonatos acontecem em diferentes lugares do mundo e os jogadores são de diferentes países, então fica muito difícil fazer alguma coisa. Só que é interessante notar o seguinte: o tênis reserva uma distância de 22 metros entre os jogadores, então é considerada com folga a modalidade esportiva mais segura para ser praticada. Você simplesmente não tem contato entre os jogadores. Tanto que na Inglaterra o esporte foi barrado por um curtíssimo espaço de tempo e depois já foi liberado junto com as corridas, né? Então o tênis é absolutamente seguro quando praticado com os seus protocolos de segurança. E ainda assim foi um dos últimos esportes a voltar. A atuação da ATP foi extremamente controversa. E aí, como a ATP não se mexia, a Associação dos Jogadores, e a WTA, a Associação das Jogadoras, também pouco se mexia, nós tivemos no meio do caminho a realização do controverso Adria Tour. Foi uma série de torneios proposta pelo Novak Djokovic, número 1 do mundo, na Sérvia e também nos Balcãs. Então eram países que tinham uma baixíssima incidência de coronavírus, os governos não estavam dando muita bola e aí os eventos foram realizados com pouquíssimos cuidados. Torcida presente, arquibancadas cheias, todo mundo estava achando esquisitas as imagens, ninguém estava usando máscara e inclusive os jogadores estavam promovendo uma série de eventos com crianças, com os moradores e até uma série de shows depois das partidas. Resultado: logo depois da terceira etapa, nós tivemos uma série de contaminados na torcida, vários jogadores contaminados e a coisa toda foi cancelada. Isso trouxe uma repercussão extremamente negativa, lembrando que o Novak Djokovic, além de ser o líder do ranking, é presidente do Conselho dos Jogadores na ATP. Agora o tênis começa a voltar, eles fizeram uma bolha em Nova York para realizar 2 torneios, o torneio de Cincinnati e também o US Open, então com protocolos extremamente rígidos, mas o que me chama a atenção é o descaso com os fãs que estão acompanhando à distância. Então os jogadores estão lá realizando suas partidas sem público e a transmissão tem um silêncio sepulcral. Então dá para ver que o tênis, apesar de ser um dos esportes mais seguros do mundo, não pensou no que poderia trazer de experiência a mais. As transmissões são extremamente frias, silenciosas e parece que você está assistindo um treino. Então é interessante notar que é o esporte que teoricamente teria menos problemas, mas que trouxe menos para os seus fãs. Outra modalidade que não foi muito bem foi o beisebol. Eles até tentaram trazer um caráter de interação colocando
placas dos torcedores atrás da onde fica a base, onde é realizado o arremesso. Então foi uma cena muito curiosa, para dizer o mínimo. Então eles pegaram os principais torcedores, fizeram plaquinhas representando todos eles, mas fica uma coisa muito esquisita. Então, na melhor das hipóteses, fica parecendo que você está lembrando. Lembra daquele primeiro filme do Macaulay Culkin, Esqueceram de Mim, que ele colocava as placas para lembrar uma festa dentro da casa dele para se proteger dos ladrões. Então foi uma tentativa, mas ao meu ver não foi uma coisa que os fãs gostaram muito de ver, ficou uma coisa extremamente estranha. E aí começam os esportes que se deram bem durante esse período. A Fórmula 1 é um grande exemplo. A Fórmula 1, dá para ver que eles têm muito cuidado em transmitir o senso de segurança. Então eles vieram com algumas inovações como robôs entregando os troféus. Dá para ver que todo mundo está rigorosamente seguindo absolutamente todos os protocolos. As notícias são de que as equipes estão com pessoal reduzido. O circo da Fórmula 1 está dentro de uma grande bolha. Eles estão fazendo milhares e milhares de testes. Fizeram a redução do calendário, não estão indo para países em que a incidência de coronavírus é mais severa, como é o caso do Brasil, infelizmente. Nós não teremos o tradicionalíssimo GP do Brasil em São Paulo nesse ano. Eles estão dobrando algumas etapas para reduzir deslocamento, então eles utilizam o mesmo circuito por 2 finais de semana seguidos. E o fato é que, claro, o esporte a motor tem a vantagem de que o som que nós escutamos na TV, majoritariamente, é dos carros. Então a transmissão ficou menos prejudicada. Mas vale notar também o que eles fizeram para melhorar essa experiência. Lembrando que a Fórmula 1 foi comprada alguns anos atrás por um grupo americano que justamente quer voltar a trazer a competitividade e o interesse do grande público. Então eles estão trazendo uma série de gráficos, de interatividade, inteligência artificial junto com a Amazon para tentar prever o que vai acontecer de diferente na corrida. Enfim, é claro que o esporte perdeu sem a presença da torcida, mas perdeu menos. E as transmissões na TV ganharam todo esse ar de tecnologia e interatividade. Enfim, a Fórmula 1 está de volta e é um dos esportes que conseguiu suprir as suas dificuldades. O futebol também merece destaque. Claro que em diferentes proporções. Aqui no Brasil nós tivemos na primeira semana 40 infectados, então me parece que esse é um sinal claro de protocolos que não funcionaram tão bem. Estou falando aqui de Série A, B e C. Nós temos a volta do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O brasileiro estava absolutamente sedento por poder ver futebol ao vivo. O futebol tinha voltado antes na Alemanha, com a Bundesliga, tinha voltado também na Inglaterra, e eu acho que o show foi da Champions League. Então eu lembro, a primeira vez que eu coloquei a transmissão, você deve ter passado por uma experiência similar, e quando você escutou aquele barulho da torcida. Então ficou uma coisa, foi até um choque, porque o estádio estava absolutamente vazio, mas você escutava a vibração. O que eles fizeram? Eles colocaram DJs, eles pegaram pedaços do som da reação da torcida e o DJ vai soltando. Então é uma grande enganação, mas funciona. Quando é quase gol, quando a torcida está vibrando, você escuta os tambores, fato é que ajuda a suprir um pouco aquela lacuna. E a transmissão foi extremamente bem feita. Nós tivemos nesse período também uma outra coisa curiosa, que foi esse recorde durante os jogos do PSG, com a presença do Neymar, na Champions League, na transmissão pela internet. Então, mais um exemplo aí também de sinal dos tempos, o quanto que as TVs estão perdendo espaço em detrimento dos espaços online. Eu acho que o futebol mandou muito bem, especialmente dentro da Champions League. E aí eu trago campeão e vice-campeão. Vice-campeão, UFC. Lembra que o tênis falou que os seus atletas eram de diversos países, que as competições aconteciam em diversos lugares? Pois é, essas são as mesmas restrições do UFC, só que com um agravante. Você consegue imaginar um esporte que tenha mais contato? Bom, o UFC tem um grupo de sócios extremamente ativos e que percebeu o seguinte, que a sua massa de receita vem do pay-per-view. E se você não tem o que transmitir, as pessoas iam começar a cancelar, especialmente no meio de uma crise econômica. Então, rapidamente, eles tinham que ter alguma novidade. Bom, o UFC partiu para a Ilha da Luta. Eles pegaram Abu Dhabi, criaram rigorosos protocolos tanto no embarque como no desembarque dos atletas. Então eles passavam por uma mini quarentena nos seus países. Isso aconteceu, por exemplo, com os atletas brasileiros em São Paulo. E aí eles faziam um teste antes e na chegada. Lá faziam mais uma mini quarentena e aí eram aprovados para serem inseridos nos cards.
Bom, a competição tá rolando tanto em Abu Dhabi quanto em Las Vegas e, pasmem, tá tendo mais UFC do que sempre. Então eles estão tendo transmissões praticamente todos os sábados. Chama atenção, claro, as transmissões são sem público, silenciosas, eles poderiam caprichar um pouco mais nisso, mas eles conseguiram manter grande parte da sua base de assinantes. E a modalidade que até o momento para mim é a vencedora em termos de interatividade, experiência e cuidado com todos os aspectos é a NBA. A NBA também tem atletas do mundo inteiro e fez a super bolha na Flórida. Então eles pegaram as instalações da Disney, que tem uma série de quadras para os atletas poderem treinar, fizeram o final da temporada num modelo mais enxuto, com menos equipes que já não tinham chance para se classificar, e durante os playoffs as famílias também poderiam entrar na bolha, claro, seguindo todos esses protocolos. O fato é que a NBA deu um show em pensar nesses detalhes durante a transmissão. O que eles fizeram? Colocaram telões ao redor da quadra em que celebridades e fãs participam, então eles estão sendo filmados dentro de casa. Uma estratégia que o David Guetta já tinha usado num dos seus shows, numa das lives que ele fez para arrecadação. Ele fez a inserção dos fãs dentro de suas casas e também vários outros artistas passaram a fazer isso, mas a NBA colocou o fã dentro do jogo. Então é muito interessante ver as reações. Eles fazem coreografias, eles gritam, eles choram e você tem aquela dinâmica de toda aquela sonorização também dos estádios. Então tem as sonorizações que cada equipe tem quando está jogando em casa. Você tem então o mandante do jogo, as musiquinhas, todo aquele cenário. Então a NBA foi a que mais investiu nessa sonorização e na participação ao vivo do público, mesmo sem ter ninguém na arena, coisa que nenhuma outra modalidade fez. Bom, por que esse vídeo tem a ver com o seu negócio? Perceba que as restrições eram basicamente as mesmas para todas as modalidades e que mesmo as modalidades que estavam em tese mais protegidas, como o tênis, acabaram fazendo menos. Então, em épocas de grandes crises econômicas, grandes transformações tecnológicas e eventos completamente fora da curva como a pandemia, o fato é que isso vai impactar todo mundo. Claro que alguns mercados são mais impactados do que outros, mas a grande pergunta é: quem se destaca dentro do seu mercado? Quem vai atrás das soluções e quem não está simplesmente voltando aos negócios, abrindo a sua loja, continuando as suas atividades? Mas quem está pensando nesses pequenos detalhes para encantar o seu público, para fazer uma coisa inesperada? Então é isso, observar como cada modalidade tem reagindo traz uma série de dicas que nós podemos usar nos nossos negócios dentro dessa pandemia.